Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em algumas das frases mais impactantes e inspiradoras proferidas por Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, essas palavras têm tocado corações, influenciado vidas e moldado a história da humanidade. Apresentaremos aqui 7 frases poderosas de Jesus que são verdadeiras lições de vida, sabedoria e compaixão. Cada uma dessas frases ressoa com profundidade espiritual e moral, oferecendo ensinamentos que são tão relevantes hoje quanto eram na época em que foram pronunciadas. Então, sem mais delongas, vamos começar essa jornada de descoberta e reflexão e permitir que as palavras de Jesus Cristo nos inspirem a sermos melhores seres humanos e a vivermos em propósito e significado. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para receber mais conteúdos inspiradores como este. Dito isto, vamos começar. Frase 1. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22:37, tradução da Bíblia Almeida. Esta frase é também um mandamento e destaca a importância de amar a Deus. Jesus ensina que a essência de uma relação espiritual profunda é o amor incondicional ao soberano Deus do universo. Não se trata de um amor superficial ou parcial, mas de um amor total e completo, vindo do âmago do ser. Amar a Deus com toda a alma significa que a devoção e o amor devem ser expressos de forma genuína e sincera, sem hipocrisia. Jesus está dizendo que o amor a Deus não deve ser apenas uma emoção ou sentimento, mas também uma escolha consciente e racional. Essa frase resume o maior mandamento do ensino de Jesus e é uma base central para o cristianismo. Ela aponta para a importância de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, onde o amor, a devoção e a compaixão se unem em uma entrega completa e sincera. Para os seguidores de Jesus, e eu me incluo, amar a Deus dessa maneira é o fundamento de toda a sua vida espiritual e reflete-se em suas ações, atitudes e relacionamentos com os outros. Frase 2. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22:39, tradução da Bíblia Almeida. Essa frase é uma síntese do segundo grande mandamento ensinado por Jesus e resume o princípio fundamental do amor ao próximo, o qual é considerado essencial para viver uma vida espiritual e moralmente significativa. Aqui, próximo se refere a qualquer pessoa com que entramos em contato, seja um amigo, familiar, colega ou mesmo um estranho. Jesus ensinou que devemos amar todos os seres humanos, independentemente das suas diferenças, raça, cultura ou crenças. Nesse mandamento, Jesus não apenas enfatiza o amor pelos outros, mas também a ideia de que devemos amá-lo da mesma maneira que amamos a nós mesmos. Isso implica em tratá-los com compaixão, respeito, empatia e cuidado, assim como desejamos ser tratados. Ao viver essa verdade, somos incentivados a promover a justiça, a compaixão e a ajuda aos necessitados, buscando construir comunidade e relações baseadas no respeito pelo bem-estar do outro. Amar o próximo como a si mesmo é um mandamento e uma ideia tão nobre que também é encontrada em outras religiões e filosofias como um princípio fundamental para uma convivência harmoniosa e pacífica entre os seres humanos. Ao praticar esse ensinamento, podemos alcançar uma sociedade mais compassiva e solidária. Frase 3. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6, tradução da Bíblia Almeida. Essa frase encapsula uma das afirmações mais significativas de Jesus sobre sua identidade e o propósito da sua missão na Terra. Ele está afirmando que ele é a rota, o meio pelo qual as pessoas podem chegar até Deus.
A palavra caminho implica que Jesus é a ponte, o elo que conecta a humanidade a Deus, e é através dele que podemos encontrar a verdadeira espiritualidade e salvação. Jesus também declara ser a verdade. Isso vai além do conhecimento intelectual ou filosófico, referindo-se à verdade espiritual e eterna. Ele é a personificação da verdade de Deus e revela o conhecimento e a vontade divina para a humanidade. Sua mensagem e ensinamento são a máxima expressão da verdade espiritual cristã. Ao se apresentar como a vida, Jesus não apenas se refere à vida física, mas também à vida eterna e abundante que ele oferece aos que creem e seguem seus passos. Jesus é o doador da vida, tanto na terra como na vida futura, concedendo a possibilidade de uma conexão espiritual com Deus e vida eterna após a morte. Frase 4. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mateus 5:6, tradução da Bíblia Almeida. Essa frase faz parte das bem-aventuranças de Jesus, uma série de ensinamentos que descrevem as características e atitudes que são consideradas abençoadas ou aprovadas por Deus. A palavra bem-aventurados pode ser traduzida como felizes ou abençoados. Jesus está dizendo que aqueles que possuem a característica mencionada na frase seguinte são verdadeiramente abençoados e agraciados por Deus. Ter fome e sede de justiça significa ter um desejo ardente e uma vontade profunda de ver a justiça prevalecer no mundo, buscando o que é certo e correto. A promessa feita por Jesus é que aqueles que têm essa fome e essa sede de justiça serão satisfeitos. Isso significa que Deus não ignorará esse anseio justo, mas recompensará aqueles que buscam a justiça com uma resposta positiva e satisfatória. Além disso, essa bem-aventurança também pode ser entendida como uma mensagem de encorajamento para perseverar na busca da justiça, mesmo quando os desafios e dificuldades forem grandes. A promessa de serem satisfeitos pode ser interpretada como uma garantia de que suas ações terão um impacto positivo e, em última instância, contribuirão para a realização do plano divino de justiça no mundo. Frase 5. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. João 8:7, tradução da Bíblia Almeida. Essa frase é parte de uma história poderosa envolvendo Jesus e a mulher pega em adultério. A passagem completa relata que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher até Jesus, acusando-a de adultério e buscando uma oportunidade de testar o mestre. Na ocasião, os escribas e fariseus, que eram líderes religiosos, apresentaram a mulher adúltera publicamente e citaram a lei de Moisés, que prescrevia apedrejamento como punição para esse pecado. Eles queriam colocar Jesus em uma situação difícil, pois, se ele dissesse que a mulher não deveria ser apedrejada, poderia ser acusado de desrespeitar a lei de Moisés. Por outro lado, se ele a condenasse à morte, isso iria contra o seu ensinamento de misericórdia e perdão. Foi nesse contexto que Jesus pronunciou a frase: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa resposta profunda revelou a hipocrisia dos acusadores, lembrando-os de que todos têm suas falhas e pecados e, portanto, não têm o direito de julgar ou condenar os outros. Ao ouvirem tais palavras, os acusadores começaram a refletir sobre suas próprias vidas e a reconhecer sua imperfeição. Um a um, eles se afastaram, deixando a mulher e Jesus sozinhos. Depois que todos saíram, Jesus não a condenou, mas mostrou compaixão e misericórdia a ela. Ele disse a ela para seguir em frente e não pecar mais. Assim,
Jesus nos lembra de que antes de apontar os erros dos outros, devemos olhar para nós mesmos e reconhecer nossas próprias falhas. Isso não significa que não devemos buscar a justiça ou corrigir comportamentos errados, mas devemos fazê-lo com humildade, compreensão e misericórdia. Frase 6. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6:37. Tradução da Bíblia Almeida. Essa frase é uma das declarações chaves de Jesus sobre o princípio do perdão e a importância de perdoar os outros para receber o perdão divino. Aqui Jesus está nos instruindo a perdoar aqueles que nos ofenderam, magoaram ou causaram dor. O perdão é um ato de libertação, onde se opta por liberar a raiva, a mágoa e o desejo de vingança, escolhendo em vez disso oferecer compaixão e misericórdia àqueles que erraram. É uma via de mão dupla. À medida que perdoamos os outros, abrimos o caminho para receber o perdão divino por nossos próprios erros e pecados. A mensagem do perdão é um dos pilares fundamentais do cristianismo e reflete a essência do amor e da misericórdia de Deus. Jesus ensinou em várias ocasiões sobre a importância do perdão e exemplificou isso em suas ações e palavras. Perdoar os outros não significa minimizar a gravidade dos erros ou justificar o comportamento prejudicial, mas é uma escolha consciente de libertar-se do peso emocional e espiritual que a falta de perdão pode trazer. Ao perdoar, abrimos espaço para a cura e a restauração dos relacionamentos, bem como para um crescimento espiritual mais profundo e saudável. Em suma, a mensagem sobre o perdão é uma chamada à compaixão e à reconciliação, convidando-nos a seguir o exemplo de amor e misericórdia de Jesus, buscando sempre perdoar e ser perdoados para vivermos em paz e harmonia com Deus e com o próximo. Frase 7. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que governa seja como o que serve. Lucas 22:26. Tradução da Bíblia Almeida. Essa frase destaca um dos ensinamentos fundamentais de Jesus sobre liderança e serviço. Jesus está ensinando sobre a humildade e a importância de não buscar posição ou status elevado, mas de se colocar em atitude de serviço e consideração pelos outros. Ele está ensinando que a verdadeira grandeza não está em exaltar-se ou dominar os outros, mas em tratar a todos com humildade, respeito e compaixão. Ele está desafiando a ideia convencional de liderança que valoriza o poder e a autoridade. Em vez disso, Jesus enfatiza que o verdadeiro líder é aquele que está disposto a servir e trabalhar para o bem-estar e o benefício dos outros, em vez de buscar seus próprios interesses. Essa mensagem sobre liderança e serviço é profundamente contracultural e desafiadora nos nossos dias. Jesus propõe uma nova perspectiva sobre como exercer autoridade e influência nas relações humanas. Ele mesmo exemplificou esse princípio ao longo do seu ministério, servindo os necessitados, lavando os pés de seus discípulos e sacrificando-se pela humanidade. Através dessa lição, Jesus nos convida a repensar nossas atitudes e ações em relação ao poder e à liderança. Ele nos lembra que a verdadeira grandeza não é medida pela posição que ocupamos, mas pelo nosso compromisso em servir e ajudar os outros. E aí, gostou desse conteúdo? Esperamos que sim. Um grande abraço e até a próxima.